capítulo 25 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E morreu Samuel, e se ajuntou todo Israel, e o prantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá. E se levantou Davi e se foi ao deserto de Parã. E em Maom havia um homem que tinha sua fazenda no Carmelo, o qual era muito rico e poderoso, e possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas. E aconteceu que ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome daquele homem era Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era aquela mulher de bom entendimento e formosa, mas o homem era duro e de más obras, e era da linhagem de Calebe. E Davi, estando no deserto, ouviu que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Então enviou Davi 10 criados e lhes disse: Subi ao Carmelo e, chegando a Nabal, saudai-o em meu nome. E lhe digam assim: que vivas e tenha paz, e que a tua família tenha paz, e tenha paz tudo o que tens. Acabo de escutar que tens tosquiadores. Agora, aos pastores teus que estiveram conosco, nunca fizemos agravo, nem lhes faltou algo em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus criados, que eles te dirão isso. Achem, portanto, estes criados graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Rogo-te, pois, que dês aos teus servos e a teu filho Davi o que achares à mão. E quando chegaram os criados de Davi, disseram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, dizendo: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Existem muitos servos hoje que fogem dos seus senhores. Tenho que tomar eu agora o meu pão, a minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores, e as dar a homens que não sei de onde vêm? E retornaram os criados de Davi, voltando pelo seu caminho e chegando, disseram a Davi todas essas palavras. Então Davi disse aos seus homens: Cinja cada um a sua espada. E cingiu cada um a sua espada. Também Davi cingiu a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e ficaram 200 com a bagagem. E um dos criados avisou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou o mensageiro desde o deserto para que saudassem o nosso amo, e ele os destratou. Mas aqueles homens nos foram muito bons e nunca nos incomodaram, nem nada nos falou em todo o tempo que conversamos com eles, enquanto estivemos no campo. Foram-nos por muro de dia e de noite, todos os dias em que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque o mal está já de todo resolvido contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tão filho de Belial que ninguém lhe pode falar. Então Abigail rapidamente tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de grãos de trigo tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 pastas de figos secos, e os carregou em jumentos. E disse aos seus criados: Ide adiante de mim, que eu vos seguirei de perto. E nada declarou ao seu marido Nabal. E assentando-se sobre um jumento, desceu por uma parte secreta do monte, e eis que Davi e os seus homens vinham ao encontro dela, e ela foi ao encontro deles. E Davi havia dito: Certamente em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, sem que nada lhe tenha faltado de tudo que é dele, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus, e assim acrescente aos inimigos de Davi, que daqui até amanhã não deixarei de nada do que for dele, nem mesmo um menino. E quando Abigail viu Davi, apressou-se e desmontou do jumento, e prostrando-se diante de Davi, sobre o seu rosto, inclinou-se à terra. E se lançou a seus pés e disse: Ah, meu Senhor, sobre mim seja a transgressão, mas te rogo que deixes falar a tua serva aos teus ouvidos e ouça as palavras de tua serva.
Não põe agora o meu senhor o seu coração naquele homem brusco, Nabal, porque conforme o seu nome, assim é ele. Ele se chama Nabal e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os criados de meu senhor, os quais tu enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impedido de derramar sangue, de te envigar por tua própria mão. Sejam, pois, como Nabal os teus inimigos e todos os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este presente é o que tua serva trouxe para o meu senhor. Seja dado aos criados que seguem ao meu senhor. Eu te rogo que perdoes a tua serva esta ofensa, pois o Senhor certamente fará com que a casa de meu senhor seja firme, porquanto meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e mal não se tem achado em ti nos teus dias. E se alguém se levantar para te perseguir e atentar contra a tua vida, a alma de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. E ele arrojará ao longo a vida de teus inimigos como do meio do côncavo de uma funda. E acontecerá que quando o Senhor fizer com o meu Senhor conforme todo o bem que tem falado de ti, e te estabelecer para que sejas príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será isto por tropeço, nem por confusão no coração, que tenhas derramado sangue sem causa, ou que meu Senhor tenha vingado a si mesmo, e quando, pois, o Senhor tiver feito bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. E disse Davi então a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te enviou hoje para vires ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu, pois me tens impedido hoje de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal. Pois se tu não tivesses te apressado em vir ao meu encontro até a luz da manhã, não ficaria Nabal nem mesmo o menino. E recebeu Davi da sua mão o que havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, e seja que tenho dado ouvidos à tua voz e te tenho respeitado. E Abigail vindo a Nabal, eis que ele tinha um banquete em sua casa, como um banquete de rei. E estava alegre o coração de Nabal, e estava já muito bêbado. Por isso ela não lhe declarou nem pouco nem muito, até que viesse o dia seguinte. Mas pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher referiu-lhe aquelas coisas, e lhe paralisou o coração, e ficou ele como pedra. E passados 10 dias, o Senhor feriu Nabal, e este morreu. E logo que Davi ouviu que Nabal morreu, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e preservou do mal a seu servo. E o Senhor fez tornar a malícia de Nabal sobre a sua própria cabeça. Depois enviou Davi para falar com Abigail, para tomá-la por sua mulher. E os criados de Davi vieram a Abigail no Carmelo e falaram com ela, dizendo: Davi enviou-nos a ti para te tomar por sua mulher. E ela então se levantou e inclinou seu rosto em terra, dizendo: Eis que a tua serva servirá de criada, que lave os pés dos servos de meu senhor. E levantando-se logo Abigail com 5 criadas que a seguiam, montou no jumento e seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. O capítulo 25 do primeiro livro do profeta Samuel vai falar sobre Nabal e Abigail. Primeiro se fala sobre a morte do profeta Samuel. Samuel morreu quando tinha cerca aproximadamente de 98 anos. Então ele tinha morrido cerca de 2 anos de Saul morrer. E fala-se que muitos foram para o sepultamento de Samuel e prantearam muito ali. Então, fala-se que Davi se levantou e ele foi ao Carmelo, em Maom, e ele foi para uma fazenda de Nabal, onde este tinha
muitas posses. Então ele era um homem rico e o nome dele significa Nécio. O que aconteceu foi que Nabal ele recusa ajudar Davi. Ele insultou Davi a insinuar que Davi era um simples escravo. Ele falou palavras representando que Davi não valia nada. Ou seja, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho lhe subiu a cabeça por ele ter grandes posses e olhar para Davi como se fora um mero escravo de Saul. Ele não sabia a unção que Davi carregava. E Nabal, por ter este nome, Nécio, que significa Nécio, ele era realmente um nécio ao falar essas palavras. E por que é importantíssimo sabermos o nosso nome? Porque o nosso nome, ele carrega uma legalidade, ele carrega uma estrutura muito grande. Em hebraico, Nabal significa tolo, insensato. E o que significa uma pessoa tola e insensata é aquela que não sabe discernir o agir e o mover de Deus. Então, quando nós temos um nome, nós precisamos entender o nosso nome e trabalhar para que nossas vidas sejam de acordo com o que Deus quer. Porque muitas vezes os nossos pais colocaram nossos nomes sem compreender o profundo do significado do nome. E o significado do nome para o povo de Israel, para os hebreus, é muito importante. Porque o nome, ele carrega em si bênçãos ou maldições. E nós precisamos ter o conhecimento do significado do nosso nome e andar por esse significado. Porque o Senhor, ele abençoa. O Senhor, ele nos dá vitória. E Abigail era a mulher de Nabal. Abigail, ela não se conforma com o que o marido dela fez contra Davi. E Abigail significa alegria de meu pai. É aquela cujo pai é alegria. Então, provavelmente, se nós formos estudar a ancestralidade, nós podemos observar que Abigail, ela tinha muito afeto ao pai. E quando se tem afeto ao pai, se tem júbilo e alegria. E diante disso, Abigail, ela conseguia reconhecer um homem de valor, um homem guerreiro, um homem de batalha, que era Davi. Davi era um homem de batalha, um homem guerreiro, um homem estruturado, um homem separado. E ela vai até Davi para falar para Davi não derramar sangue, porque Davi queria matar Nabal pelo que ele fizera com ele. Mas o Senhor abençoou Davi de encontrar Abigail e de que ela pudesse explicar a ele o que acontecia com aquele homem e o que ele significava diante daquele cenário. Por isso, a morte de Nabal é um decreto, um juízo de Deus, por causa que ele não se arrependeu. Porque a mulher dele falou para ele. E diante disso, o que acontece? Ele paralisou o coração. Ou seja, o coração dele era tão perverso que ele não conseguia se arrepender. E por isso o coração foi paralisado.
porque ele não queria dar o braço a torcer em se arrepender e pedir perdão a Davi. E quando não há o pedido de perdão e quando o coração endurece, Deus não consegue agir. Deus, ele é justo e fiel, e por isso o arrependimento é importante. Por isso conhecer as nossas raízes é importante. Por isso conhecer o significado do nosso nome é muito importante. Porque vejam, diante do comportamento de Abigail, Davi, ele se casa com Abigail porque ele viu em Abigail um comportamento diferenciado, um comportamento divino. E isso fez com que ele se aproximasse de Abigail. Porque Saul tinha dado Mical, que era mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Ou seja, depois que Davi fugiu, Saul viu que a sua filha estava sozinha. E o que ele fez? Foi dar a mulher dele para outro homem. E Davi ficou sem esposa. Então Davi toma Abigail como esposa dele. Que possamos compreender a importância do nosso nome, a importância e trabalharmos no significado do nosso nome, porque o nome, ele fala muito sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Que Deus abençoe você com esse ensinamento, que Deus abençoe você com essa leitura, com esse áudio, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.